Oi, gente! A pedido de vocês, hoje eu trouxe o tema apresentações na faculdade, na universidade, enfim, o que você fizer. Bom, eu já tenho ali quase os meus 24 anos, já cursei uma graduação de ciências biológicas, que diga por sinal, ser de licenciatura, eu tive muitas apresentações, trabalhos, e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, né, minhas habilidades para que eu conseguisse apresentar sem ficar nervosa, sem gaguejar. É claro que às vezes acontece, às vezes a gente não está muito segura do conteúdo, às vezes a gente não está num dia legal, né? Eu preciso reconhecer isso, mas eu também entendo que existem ali algumas habilidades que a gente pode desenvolver, um mindset, né, digamos assim, uma forma de pensar que nos ajuda a lidar e a encarar essa necessidade de realizar apresentações. Se você está, né, em alguma faculdade, ou até mesmo no ensino médio, ou fazendo algum curso técnico, as apresentações, elas normalmente são muito temidas, né, pelos alunos. Tem gente que já pergunta, né, mas tem muita apresentação, tem seminário, é em grupo, como é que funciona? Pelo menos na Uniaselv, o que eu posso falar foi no primeiro semestre, né, que eu vivenciei. Lá a gente só teve uma apresentação que foi na última disciplina do semestre, né? Experiências profissionais e os desafios contemporâneos. E nesse seminário, eu até anotei aqui, peguei as minhas anotações de quando, né, eu fiz essa disciplina para mostrar para vocês. E aí aqui eu até coloquei, né, que existia um trabalho escrito que deveria ser entregue, era em grupo, valia 7 pontos, né, para a gente fazer, e a apresentação valia 3 pontos. Sendo bem sincera com vocês, uma coisa que me pegou de surpresa é que, como, pelo menos na minha turma, né, no modelo Flex, administração, tem muitos alunos. Então, basicamente, só ficou 1 minuto para cada pessoa do grupo apresentar. Então, tipo assim, nem dava tempo de você ficar nervoso. Você tinha que já ir sabendo o que é que você ia falar e tudo mais. E aí eu anotei aqui, claro, né? Eu entendo que na verdade, as melhores apresentações que eu já fiz na minha vida até agora foram quando eu me preparei, não somente com conteúdo, né? Por exemplo, quando a gente está ali na educação básica, né? Infantil, fundamental, ensino médio, a gente costuma muito decorar o que a gente vai falar, alguns tópicos, tentar decorar datas, né, importantes, nomes que a gente às vezes nem sabe pronunciar. E a minha experiência, pelo menos, com apresentações, eu percebi que quando eu mais me dava bem, tipo assim, um fator primordial para que eu conseguisse me dar bem naquela apresentação era quando eu sabia do conteúdo não só da maneira teórica, mas que de alguma forma eu me colocava à prova, seja apresentando antes, né, enfim, gravando um vídeo como esse, apresentando para os meus familiares, ou tentando explicar assim, de alguma forma. Então, isso realmente é crucial. E teve uma vez, quando eu estava no 9º ano, que a gente teve uma apresentação sobre drogas, né, para falar sobre drogas na adolescência. E eu lembro que eu pesquisei a mesma coisa em vários formatos e em vários sites. Então eu fui lá e pesquisei atitudes que os familiares podem fazer para combater as drogas. E aí eu ia e lia um artigo, e via um vídeo, e assistia um profissional falando sobre aquele conteúdo, ou assistia um documentário. Isso tudo me preparando para o dia da apresentação. Então, se você estiver precisando estudar para alguma apresentação importante, ou tem algum conteúdo que você quer se aprimorar, tenta ver de diferentes formas. Utiliza o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Copilot, né, que são algumas das inteligências artificiais que a gente tem, pelo menos algumas partes à nossa disposição de maneira gratuita. Utiliza essas inteligências para te trazer alguns conteúdos que você pode estudar, que vai ser necessário para essa sua apresentação. E assim, estava até aqui pensando antes de gravar, o que faz eu ter facilidade para falar? Né? Nem sempre foi assim, eu já fiquei muito nervosa antes das apresentações, mas hoje é muito tranquilo. Eu acredito que não só a experiência, né, por já ter passado por várias, às vezes você tá ali sem saber de nada,
muito nervoso, você não teve um dia bom e mesmo assim você teve que apresentar, né, enfim, o trabalho da faculdade ou algo do tipo, e aí isso vai te calejando, assim, vai te preparando para a vida, né, digamos assim. Mas eu acredito que entender que as pessoas, né, que estão te escutando, que estão te assistindo, a maioria delas também vai se apresentar. Então, vale ter empatia não só com você, de saber que você está nesse processo de apresentação e de aprimoramento, de aprendizado, né? Normalmente, essas apresentações acontecem em um ambiente de desenvolvimento, seja na escola, seja na faculdade, seja no curso, e que você vai aprender e você vai melhorar conforme você for se colocando à prova, digamos assim, né? Conforme você for vivenciando essas apresentações. Eu queria ter gravado o slide que a gente utilizou na apresentação da Uniaselv, mas eu fiz uma cópia, eu vou colocar aqui na descrição do grupo para vocês terem uma ideia. A professora, né, a tutora na época, enviou o slide já pronto para a gente, né, para os grupos colocarem as informações. Então, a gente colocou algumas imagens, ficou bem claro que ela não queria textos, né, grandes na apresentação, que era para a gente colocar tópicos. Então, assim, nem tive o trabalho de ir atrás, de buscar uma apresentação bonitinha, com florzinhas do Canva. Só peguei o que ela já tinha avisado, mandei no nosso grupo, né, no meu grupo de meninas que eu estava participando. E a gente, enfim, ajustou. E no momento da apresentação foi muito tranquilo. É muito dinâmico, como eu falei, tinha acho que 16, 18 grupos nessa disciplina que eu fiz, todos eles com 5 ou 4 pessoas. Então era bastante gente para falar. E assim, o que é mais legal nesses momentos, gente, é a troca. Entendam que quando o professor faz isso, ele não quer, sei lá, fazer vocês passarem vergonha ou algo do tipo. Mas o professor, ele sabe que as pessoas, né, nós somos diferentes, né? Minha mãe costuma dizer que até os dedos das nossas mãos são diferentes. Então, a forma de aprender, a forma de lidar com a vida, de associar novos conhecimentos, ela é muito diferente para cada pessoa. Então, eu, enquanto professor, eu não posso passar o semestre todo utilizando a mesma forma de avaliação se eu tiver o entendimento que cada aluno meu vai ter ali uma forma que ele mais se adapta a aprender aqueles conteúdos. Então, é por isso que nas faculdades, nas escolas, os professores se utilizam de apresentações para dar meio que chance para aquele aluno que fala bem, que consegue se colocar, também tem ali o seu momento, digamos assim, de ganhar uma pontuação melhor e tudo mais. Falando de mim, por exemplo, nessa disciplina foi a disciplina que eu fiquei com a maior média no meu semestre. Então, assim, me deixou muito feliz porque, enfim, é uma coisa que eu realmente percebo que eu tenho facilidade de fazer. Então, entenda que faz parte, não é um bicho de 7 cabeças. Eu entendo que é uma coisa que você desenvolve, né? Camila, eu tenho dificuldade. Primeiro ponto, assuma isso. Olha, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade de apresentar trabalhos. Reconheça isso, se você puder e quiser, procure, enfim, uma terapia ou algo do tipo que te faça entender de onde que pode estar vindo, né, isso, essa dificuldade, mas também entenda que é um processo, né, tudo questão de maturidade. Hoje eu já aceito e recebo muito melhor as críticas e as sugestões que, enfim, meus professores, meus colegas me trazem, e eu entendo que é um processo, né, até mesmo gravar vídeo aqui para o YouTube é um processo de melhoria, de tirar vícios de linguagens, né, que eu tenho, de reconhecer como que eu estou falando, de articular melhor a minha fala. Então, se coloque à prova, entenda que é um processo. Vou colocar aqui os materiais na descrição para vocês verem como é que é o slide. Na que eu fiz, foi um tema muito legal, que eu particularmente gosto bastante, que era de desenvolvimento de habilidades. Hoje em dia, né, a gente tem as hard skills, que são habilidades mais teóricas, mais técnicas, digamos assim, e as soft skills, né, que são habilidades mais comportamentais. É a oratória, é a comunicação assertiva, é a inteligência emocional, né? As hard skills, a gente pode dar o exemplo de, por exemplo, um programador que trabalha com Java, ele precisa entender a linguagem de programação. Um biólogo que trabalha, enfim, sei lá, no zoológico, ele precisa entender quais que são os hábitos daqueles animais que estão vivenciando, né, que estão ali no cativeiro, por exemplo, tá?
E hoje em dia a gente ainda tem as inner skills, que são habilidades ali mais emocionais, que se referem, por exemplo, à autoconfiança, à autogestão, né? Automotivação, é o quanto que você tem capacidade de ser resiliente na sua vida e perseguir os seus sonhos, né, e tudo mais. E aí, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito que tenho recebido vários feedbacks, né, de vídeos. É muito legal e muito importante para mim. Continuem mandando que com certeza eu vou fazer para vocês. É isso. Beijo.